Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. E este é um programa de iniciativa do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará, a DUFS, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, chapa a DUFS nas lutas. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas Universidades Federais do Ceará, objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos das histórias marcantes nas Universidades Federais do Ceará, UFC, do Cariri, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas e de saúde humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. O entrevistado de hoje é o professor titular e emérito da UFC, José Borzaquielo da Silva, graduado em Geografia pela Universidade Gama Filho em 1969, mestre em 1978 e doutor em 1987 em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e pós-doutor na mesma área pela Université de Paris 4 Sorbonne. Tem vasta produção acadêmica em ensino, pesquisa e extensão, tendo atuado em diversas entidades federais e de representação de seu campo profissional no Brasil. Ainda hoje integra como docente os programas de pós-graduação da UFC e PUC-Rio, e maiores detalhes podem ser vistos da sua atuação profissional e acadêmica, o currículo vitae do Lattes da CAPES. Professor José, obrigado pela participação nesse programa. Professor Bosco, quero registrar o prazer de estar aqui participando desse programa e parabenizar a sua iniciativa, resgatar ou colocar para o nosso público o papel da universidade a partir de seus profissionais. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Professor José, eu gostaria de iniciar essa entrevista, é um bate-papo, com a seguinte pergunta. Onde você nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Bem, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, sou filho de estrangeiros, a minha mãe é uma americana criada na Itália, meu pai português, então vivi muito entre a colônia portuguesa, principalmente do Rio de Janeiro, que foi muito importante na minha formação. Estudei num colégio religioso, todo o meu primário, depois fiz o secundário, foi importantíssimo para mim essa formação. Tive um envolvimento muito grande com a área de literatura, que me atraía muito, principalmente a literatura brasileira moderna, mas sempre mexia muito comigo os conhecimentos de história e geografia. E eu me sentia sempre muito dividido entre essas duas áreas, tudo isso mediado pela literatura. A literatura foi muito importante porque eu sou geógrafo urbano, trabalho com a cidade, principalmente com os movimentos sociais, e o meu pai, um homem que fez apenas, estudou até a quarta série em Portugal, na aldeia dele, e no entanto eu falo que ele era um geógrafo urbano. Então meu pai passeava comigo, me levava na compreensão dele pelas ruas do Rio de Janeiro, e eu ia percebendo à medida que eu ia conhecendo aquelas ruas, os bairros, como que esses bairros estavam presentes na literatura de Machado de Assis, na literatura de José de Alencar, de vários autores, e a partir daí então veio a minha formação. No momento de ingressar na universidade, eu fiquei numa dúvida atroz entre a área da literatura, aí eu já tinha todo um conhecimento de literatura francesa também, meu conhecimento de literatura francesa, mas acabei optando pela geografia, mas sem deixar a história de lado. Muito bem, então você seguiu o exemplo familiar e você foi influenciado por algum professor? Muito, vários professores. Eu tive um professor de português e de francês, que até hoje é uma das pessoas mais importantes na minha vida, um capixaba de Ibiraçu, radicado no Rio de Janeiro, e o professor José César Magalhães, ainda formado naquele período em que geografia e história até 1958 era um curso só, e foi o professor extremamente competente, extremamente consciente politicamente, um homem de esquerda. Foi importantíssimo na minha opção pela geografia e ele me deixou assim dividido entre a história e a geografia devido à importância que ele exerceu na minha vida. As aulas dele eram até hoje, parece que eu estou me lembrando das aulas que ele dava e tento imitá-lo pela qualidade, pelo compromisso, pela seriedade que ele tinha de mostrar aquele mundo naquele período, naquele contexto, né, dos anos 50, 60, mas ele foi fundamental na minha formação. Muito bem, a gente sabe que na academia, à medida que a gente vai ganhando tempo e experiência, a gente está sempre trabalhando em equipe, né? Então eu te perguntaria como você avalia a tua contribuição e da tua equipe no desenvolvimento da sua área acadêmica,
nos campos da pesquisa, ensino e extensão? Bem, eu comecei, logo que eu ingressei na universidade, em função desse professor, José César Magalhães. Ele já era membro importante da Associação dos Geógrafos Brasileiros. Então, ingressei na universidade em 1966 e a minha primeira iniciativa foi me filiar também, né, como sócio contribuinte na Associação dos Geógrafos Brasileiros. E é uma das áreas que eu tive uma atuação importante, presidi essa entidade nacional de 1986 a 1988, e aqui em Fortaleza, ao lado de outros professores da UES e da Geografia, da Geografia da UFC, eu tive condição de congregar a nossa categoria, e nessa perspectiva eu fui diretor 2 ou 3 vezes da AGB, Associação dos Geógrafos Brasileiros, aqui em Fortaleza, e nós tínhamos uma luta muito grande, que era a perspectiva corporativa, de buscar respeitabilidade para a nossa área do conhecimento, mas essa respeitabilidade, ela se traduzia também na atuação do geógrafo, enquanto técnico dos órgãos públicos ou empresas privadas, mas principalmente na sala de aula. Então, como tornar a geografia, que muita gente diz que é um saber decoreba, um saber inútil, como fazer com que a complexidade da geografia fosse assimilada pelos estudantes e, junto com a ANPU, Associação Nacional dos Professores de Ensino de História, nós fizemos um trabalho, acho que foi muito importante, para mudar a concepção da geografia pela Secretaria de Educação, que foi muito importante, à época, nos anos 80, para que nós pudéssemos montar currículos novos, formar professores. Então, junto com professores do curso de História, mais meus colegas da Geografia, tanto da Federal como da UES, nós todos os anos nas férias, nós conseguimos mandar um convite no contra-cheque dos professores para que eles participassem de cursos gratuitos, que era um trabalho voluntário desses meus colegas comigo, e nós estávamos aqui no campus da Humanidades, da UFC, nós preparávamos esses professores e tivemos frutos excelentes, porque começou a ter um reconhecimento e um cuidado maior com a seleção dos livros didáticos, com a formação. Então, creio que esse é o meu trabalho na AGB. Depois fui presidente. Quando já a pós-graduação em Geografia se consolidava no país, em 2003 eu fui eleito para presidir a Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Geografia, a ANPEG. Fiquei até 2005. Aí já era um outro trabalho, outra luta, já era a propagação da pós-graduação em Geografia, do estrito sensu, mestrado e doutorado, e foi muito importante. Nós conhecemos, eu particularmente, mas quem é de Fortaleza conhece o impacto do teu trabalho e da tua equipe na questão da organização espacial urbana. A gente teve várias experiências com relação a isso. Eu, inclusive, tive a honra de trabalhar com você em algumas questões, como programas para prefeito, né, de Fortaleza e tal. Aí eu te perguntaria assim, para você citar quais os trabalhos, 1, 2 ou 3, que mais te orgulham e que tiveram êxito prático na contribuição do desenvolvimento das políticas sociais locais, regionais ou nacionais. Bem, Bosco, ela é uma pergunta muito complexa, mas veja só, o que era importante, como tornar a geografia, primeiro, ela não é um produto de consumo numa relação capitalista. Geografia é conhecimento na sua complexidade, e o nosso objetivo é fazer o aluno, enquanto sujeito social, tivesse compreensão da existência dele enquanto lugar, o espaço que ele ocupava. Então, que espaço é esse que tem uma historicidade? Um aluno que mora num condomínio é bem diferente de um aluno que mora num espaço de comunidade, de favela. Então, como que ele ia compreender aquele meio? Então, esse trabalho ele foi fundamental, e um dos mais importantes que eu fiz foi o tempo, quase 27 anos, escrevendo no jornal O Povo, e nesse jornal, então, eu coloquei questões da geografia, principalmente da geografia urbana, nessa discussão que nós fizemos tanto de tentar compreender a cidade, de anunciar os problemas principais da cidade, discutir seus planos diretores, exigir dos administradores uma melhor gestão da cidade, na perspectiva em que fosse uma gestão mais socializada, que desse oportunidades aos sem-teto, moradores de rua, e que passe a cidade com pavimentação, com água para abastecimento d'água, todas essas carências que se manifestam na cidade. Então, o jornal ele foi fundamental. Eu acho que foi muito importante também, fruto do meu curso de doutorado, quando eu fiz uma tese, e essa tese foi um livro publicado que se chama Os Incomodados Não Se Retiram, e eu creio que o meu livro provocou um impacto muito grande na comunidade acadêmica, e a partir da comunidade acadêmica ele se estendeu também
também para outras áreas, com ramificações, até alcançar os movimentos populares. Então, isso foi extremamente importante. E depois, todo o trabalho de consolidação do curso de Geografia da UFC, um curso fundado em 1963. Quando eu ingressei na Geografia da UFC foi em 78, e de que forma eu poderia contribuir para que esse curso se consolidasse da perspectiva de pensar da criação de um mestrado, de um doutorado, de cursos de especialização e ampliar a participação da universidade a partir do Departamento de Geografia nas questões comunitárias mais amplas. E acho que isso, com meus colegas, vários colegas que se envolveram comigo, isso foi possível e isso se realizou, e eu percebo o reconhecimento da nossa área da geografia em todos os seus segmentos. Em 1979, a nossa profissão foi reconhecida, nós não tínhamos a profissão reconhecida e nós conseguimos, tanto que a Prefeitura e o Estado reconhecessem o geógrafo enquanto profissional, enquanto carreira, né, tanto nos órgãos da Prefeitura como nos órgãos do Estado. Então foi uma luta muito importante e isso consolida, essa luta não acaba, ela permanece, porque não adianta a legislação ela está contida na praxe mesmo, numa perspectiva do conhecimento teórico, e o trabalho sempre num plano de uma consciência crítica, sempre sabendo que você tem um compromisso e que esse compromisso não pode se diluir apenas numa legislação. A legislação, ela só se consolida, ela só se legitima da prática, no caso que eu falo do corporativo, na ação dos profissionais. A gente sabe, na geografia, nas ciências humanas e nas tecnológicas, nas ciências básicas, que não se resolve problema pontualmente, porque a gente tem que ter uma visão sistêmica, como se diz na área tecnológica de ciências, ou holística, como se diz na área de ciências humanas, não é isso? A gente vê muitos problemas nas áreas urbanas, a questão de tratar municípios diferentemente, com prefeitos que às vezes têm problemas de partido, um do partido, outro de outro, e tem dissensões. Isso reflete negativamente nas políticas públicas do ponto de vista sistêmico, não é isso? Eu queria te perguntar, que eu sei que é complexa, mas vamos tentar resumir a resposta, como é que as políticas nacionais, estaduais e municipais têm afetado tuas condições de trabalho nos últimos anos? Diretamente, né? Primeiro, a valorização da universidade é fundamental. Então, políticas públicas no plano federal, partindo da presidência da República, do Executivo, e principalmente os sucessivos ministros da educação, de que forma eles valorizavam a universidade pública gratuita e garantindo a sua qualidade. Então, nós tivemos um baque enorme nessa perspectiva. A universidade pública sofreu muito em algumas gestões, e a nossa luta, eu acho que a primeira é a valorização do ensino público de qualidade, e como que esse ensino, desde o Fundamental 1 e 2, do ensino médio até a universidade, isso então é o pressuposto, é o fundamento, é a prática. Na medida em que a universidade se qualifica, ela também vai formar profissionais que terão capacidade de ter uma visão holística, de uma visão sistêmica da cidade enquanto formação socioespacial, enquanto formação econômico-espacial, como nos dizia o nosso mestre Milton Santos. Então, o que é essa cidade? Compreender a cidade para nós é fundamental, vem lá a entender a lei de terras. Quando que a terra passa a ser propriedade privada e todas as dificuldades decorrentes, tanto do campo como na cidade, a partir da dificuldade de acesso à terra. Seja a terra para trabalhar, que é o que fundamenta a luta do MST, seja a terra para morar, que é o que fundamenta a luta do movimento dos sem-teto, que é você não ter terra tanto no campo como na cidade, como que isso vai explicar um processo acentuado de migração em que os sem-teto, seja pela concentração da terra na forma de latifúndio ou de minifúndio improdutivo, ou seja, com o agronegócio que devasta enormes áreas de vegetação já históricas, primitivas. Então esse agronegócio não emprega ninguém, ele é altamente mecanizado, então nós vamos ter a concentração da população na cidade. Quando chega numa cidade como Fortaleza, que além da questão do acesso à terra, tem a questão das secas periódicas, o que fazer com essa horda de pessoas que se deslocam, pessoas com alto nível de carência para a cidade? Eles têm que se acomodar. Como acomodar? Então a geografia, essa fundamentação, ela é fundamental, compreender primeiro a questão do acesso à terra e depois o compromisso dos gestores em saber o que faz, como as verbas, como que a nossa bancada vai pensar e vai compreender a cidade, desde a base territorial dos vereadores até uma base mais abstrata
abstrata, que não tem terra concreta, quem realmente milita na terra dos bairros para compreender um sistema viário, um sistema de abastecimento, transporte, ter acesso à educação e principalmente a ação de qualidade, não é só criar escolas, é o que essa escola vai fazer, qual o papel da escola, os postos de saúde. Então, toda essa infraestrutura, em termos de equipamento e de serviços, ela é fundamental. Mas, para mim, essa relação, acesso à terra, a privatização da terra, é que vai dar essa concentração, proprietários que são donos de bairros inteiros, que modificam totalmente a nossa orla aqui em Fortaleza, totalmente verticalizada, hoje com edifícios de mais de 50 andares. Então, é isso que é fundamental. Concordo plenamente com o que você está colocando e vejo também a questão principal das divergências políticas entre as jurisdições municipais, estaduais e regionais. Essas divergências políticas que deveriam estar alinhadas, as políticas públicas têm que estar alinhadas desde o eixo nacional para o estadual, o regional, o estadual e o local. Seria uma racionalidade que a gente até vê em alguns países desenvolvidos, mas não vê no Brasil e em outros países não desenvolvidos, que é uma questão complexa política que caberia um espaço maior para discutir. Agora, quais conselhos você daria aos docentes ou às docentes mais novas da universidade pública e gratuita ou da universidade em geral? Primeiro é que, antes de mais nada, que eles parem para refletir sobre o que significa trabalhar numa instituição pública, uma instituição histórica, como conquista do movimento popular, conquista da sociedade brasileira, o significado que tem essa universidade. Então, ela tem um compromisso, tanto na perspectiva do ensino, devemos ensinar da melhor maneira possível, tendo uma metodologia de ensino que facilite a aprendizagem, tendo um aperfeiçoamento teórico, que não há um ensino que tenha capacidade de desenvolver uma ação transformadora se não houver uma fundamentação teórica, seja qual for o alinhamento teórico. Mas se esse alinhamento teórico for compatível com a metodologia, essa aprendizagem tende a ser significativa e caberá ao aluno fazer suas escolhas, as suas opções. Então, o papel do professor é abrir um leque. Ele abrir um leque e, a partir desse leque, então, primeiro, esse compromisso com o ensino. Mas esse ensino, num país chamado ainda, uma coisa antiga, mas eu ainda vou falar, de terceiro mundo, um país marcado por tanta desigualdade nas relações de classe, em que há uma exploração em todos os sentidos. Então, o papel da extensão é fundamental. Como associar o ensino, a pesquisa, mas o que é a extensão universitária? Ter plena consciência. Então, é claro que isso vai variar de acordo com os contextos, como você colocou. Então, é claro que se tem no governo central, nós temos uma gestão preocupada com o acesso da população dos despossuídos às melhores condições de vida, o professor vai ter muito mais condição de trabalhar. Senão, ele vai ficar numa torre de marfim. A universidade realmente pode ser, não é o melhor dos mundos na perspectiva do salário, mas é um mundo especialíssimo e nós não podemos transformar a universidade numa torre de marfim, nos isolarmos e achar que o mundo lá fora é problema de quem está lá fora. O problema é nosso. O que eu aconselho é essa consciência da importância da universidade e lutar de forma corporativa pela valorização do professor, para que haja renovação dos quadros constantes, possibilidade de aperfeiçoamento dos professores, equipamento, laboratoriais, de acordo com as necessidades de cada curso, lutar pela universidade. Então, se a nossa categoria, ela unida, tendo consciência do seu papel, isso não só para a geografia, eu acho que é para a universidade toda, daí o papel importante da DUFSE, eu falo como um dos fundadores da nossa entidade, como que é importante associar compromisso do ensino, da pesquisa, da extensão, com o caráter da organização dos professores, dos funcionários e dos alunos. No DCE, eu acho que os segmentos que suportam, que são os basilares para o funcionamento da universidade, devem se organizar, mas nós, como professores, que temos um peso, temos muita coisa que avançar ainda na composição de forças dos diferentes órgãos da universidade, mas é esse o meu conselho principal. Também acho o seguinte, concordo, talvez um ponto importante que poderia ser relevado aqui nesse nosso bate-papo é que, dependendo da área com que a gente trabalha, por exemplo, quem trabalha em ciência básica, biologia, química, ele trabalha com um laboratório fechado, onde, se ele tiver recurso de equipamentos, ele consegue fazer grandes resultados naquilo
aqueles objetivos das suas pesquisas. Agora, quem trabalha na área, como nós, eu na área de transporte e logística, você na área de geografia humana e tal, o nosso sistema foco é o sistema socioeconômico e cultural. É muito mais difícil e a gente precisa de recursos de órgãos públicos. O setor privado está pouco se lixando para esse tipo de coisa normalmente, mas o setor público tem que necessariamente dar apoio. Eu exemplifico a questão da Petrobras, quando degradaram muito a Petrobras nos últimos anos, a grande parte dos laboratórios das universidades e dos estudos que foram feitos nos sistemas socioeconômicos e culturais do ponto de vista da logística e dos transportes foi feito em função dessa consciência. É mais difícil da área de humanas trabalhar o seu objeto de estudo do que o de ciências básicas e, às vezes, o de ciências tecnológicas, como o pessoal de robótica, que também tem um laboratório pequeno, se tiver recursos, com muitos equipamentos, mas é mais fácil do ponto de vista de atingir resultados de mais curto prazo. Você já falou do sindicato da Dulce, a importância da sindicalização. Eu quero aproveitar para dizer que nós estamos em campanha de filiação. Infelizmente, na universidade, quase metade dos docentes, principalmente novos, não são ainda sindicalizados, não compreenderam a importância do processo da sindicalização, que não se faz verão com poucas andorinhas. Tivemos a sorte agora de passar de um conjunto de 2.700 isolados professores para mais de 80 mil nacionais, porque nos voltamos a nos filiar ao ANDES, sindicato. Foi aprovado e nós estamos aí. E é preciso que os jovens docentes que ainda, e os aposentados também, que ainda não se conscientizaram disso, se conscientizem de que é através do sindicato que a gente pode confrontar os interesses do poder dominante, que normalmente reflete interesses hegemônicos do capital. Perguntaria, por último, para a gente encerrar essa nossa breve entrevista, quais assim filmes ou seriados, livros que você considera que enriquecem a visão de mundo e que você recomendaria para os ouvintes? Difícil, que são tantos livros, tantos filmes, né? Maravilhoso. Eu gosto muito de cinema, de teatro e da literatura de um modo geral. Então, fora da minha área, mas livros que trazem um sentido, Grandes Sertões Veredas, como que o Guimarães Rosa, como que ele traduz a realidade brasileira do nosso matuto, que também vai ser trabalhado pela Raquel de Queiroz, né? O que é a importância do 15, compreender o contexto de seca do Ceará. Então, tanto a literatura cearense, a literatura nordestina ela é muito rica, seja a literatura do engenho, do José Lins do Rego, seja uma literatura do sertão, do Graciliano Ramos, do Vidas Secas, do Memória de Cárcere. Então nós vamos ter assim, uma literatura muito ampla, a literatura nacional, um Érico Veríssimo com toda a trilogia do Tempo e o Vento, uma literatura da Amazônia, né, do Leandro Tocantins, né, O Rio Comanda a Vida. Então a nossa literatura ela é muito rica e no meu caso, como geógrafo, como professor de geografia, ela está cheia de geografias, que você pode extrair as diferentes geografias desses livros. O cinema nem dá, são tantos filmes fantásticos, assim, maravilhosos, do cinema brasileiro, né? Principalmente o cinema do Nordeste, o cinema que está sendo produzido, o que traduz o Rosenberg Cariri, quando ele vai pegar Corisco e Dadá, como que ele revela a realidade do nosso sertão, das relações de trabalho, o machismo, o controle, né? E pegar um Kleber Mendonça, a trilogia do Kleber Mendonça, seja Um Som ao Redor, depois Aquários, depois Bacurau. Ele agora tem um filme novo que ele acaba de fazer sobre o cinema, mesmo sobre o cinema na cidade, as grandes salas de cinema fechadas. Então nós temos um Glauber Rocha que traduz, né, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e o cinema, o internacional, o cinema francês, o cinema polonês, o cinema alemão, mas voltando ao cinema nordestino e cinema brasileiro, o Karim Arnuz, o que é o Céu de Sueli, que é aquela coisa fantástica sobre a necessidade do cearense migrar, a ida, vai e volta, o que é essa questão da terra. Então o filme, ele além da questão do entretenimento, a questão da beleza cênica, da técnica, ainda está lá narrada toda a nossa realidade. O que é esse ir e vir dos nós cearenses, que migramos para qualquer cidade do Sudeste ou do Centro-Oeste. Brasília está lá, o entorno de Brasília, o povo vivendo em péssimas condições, mas o que é ir e vir, volta para o sertão, abre um pequeno negócio, aí o negócio vai para frente ou não vai, aí retorna. Então esse eterno retorno do migrante, que nada mais é do que a falta de fixar a raiz. E essa raiz está na terra,
essa raiz está nas condições de trabalho e essa raiz é que mostra a necessidade de nós elegermos os nossos governantes com seriedade, com criticidade, para que possamos construir uma sociedade melhor. Muito bem, professor. Eu concordo também que a literatura é extremamente importante. Aí a minha última pergunta, para ser respondida brevemente, por dia do nosso avançado do tempo, é com relação à poesia. Você concordaria comigo que a poesia ela só brota do conhecimento acumulado e da experiência, das reflexões que nós vivenciamos, principalmente nas áreas acadêmicas, né? E saímos também um pouco daquele conhecimento específico da nossa especialização para uma visão global, mais, diria, objetiva e mais aspiradora do que a gente quer para o processo civilizatório, para o destino da humanidade. Olha, a literatura, principalmente a poesia, eu sou um leitor apaixonado, antes de tudo, por Cecília Meirelles. Para mim, Cecília traduz muito do que eu gosto. Um Manuel Bandeira, um Carlos Drummond de Andrade, ou a poesia moderna brasileira e a poesia portuguesa, um Fernando Pessoa, que é apaixonante. A poesia, ela não sai do nada, ela é reflexão, ela está ali. Se nós pegarmos os grandes poetas, então eu acho que a poesia, como uma manifestação da arte, na literatura, ela é fantástica. Isso é mais uma prova de que da tua experiência brotou esse sentimento da poesia, que é o que, na minha opinião, faz o ser humano se autotranscender. Eu, então, finalizando, agradeço muito a tua presença, essa tua entrevista, rápido bate-papo aqui, professor José Boris Aquino da Silva, professor emérito da Universidade Federal do Ceará, que está aposentado, mas ainda dando a sua grande contribuição. A todos os ouvintes da Universitária FM, nós mandamos os nossos grandes abraços, saudações e uma boa noite. Muito obrigado aí, eu quero agradecer a oportunidade de colocar minhas ideias em questão e parabenizar pela iniciativa de um programa tão importante para a nossa categoria. Parabéns, muito obrigado e até breve, nossos queridos ouvintes.